Boa noite a todos. Hoje, 12 de julho, né? Salvo melhor juízo, o nosso 19º encontro. A gente vai aí afunilando esse estudo de investimentos Uno que se refere ao módulo de composição de carteira, propriamente dito, e a gente vai também se aproximando da prova, né? E hoje uma aula de revisão que estava programada para ser síncrona, e felizmente eu estou conseguindo fazê-la síncrona, e desde já reforço minhas desculpas, lamentando o fato de a gente não ter conseguido ter algumas aulas síncronas que estavam previstas na semana passada. Salvo melhor juízo, a aula de segunda-feira, dia 5 de julho, era síncrona, e essa eu não consegui fazer síncrona por incompatibilidade de agenda, né? Imagino que alguns de vocês já saibam, mas os gestores andam bem ocupados, né? Nesse período em que as atividades administrativas da universidade estão retornando devagarinho, gradualmente, com segurança, estão retornando presencialmente. E isso, de fato, exige que a gente tenha diversas, inúmeras reuniões, e isso acaba por desorganizar um pouco a agenda da gente. E por essa razão, dentre outras, ficou complicado a gente ter nossa aula síncrona no dia 5, tá? Mas a aula foi gravada, foi enviada, né, no canal de YouTube, como todas as demais aulas, tá? E hoje, como está previsto, é uma aula de revisão, né? É importante a gente observar tudo que a gente tem aprendido nesses últimos dias. São muitas fórmulas e mundos que vão se tornando cada vez mais realistas e mais complexos. Lembrando que o mundo real mesmo é o mundo em que você tem 200 ações, ou 300, ou 1.000, ou 1 milhão de ativos arriscados. Esse mundo complexo é objeto da próxima aula, dia 14 de julho. É uma aula em que a gente vai aprender a compor carteira usando um software, né? No caso, o Solver, que é do Excel. Tá? Então, nessa aula, vai ser muito interessante, porque a gente não vai montar mais carteira, seja minimizando o risco, maximizando performance, ou maximizando performance, que eu falo é risco-retorno, né? Tipo índice de Sharpe, ou maximizando utilidade de Markowitz. A gente não vai fazer isso mais na mão. A gente não vai fazer mais isso com 2 ações e a poupança. A gente vai fazer isso com 20 ações. E aí sim, é algo mais próximo do mundo real, né? E por que a gente não faz com 200? Porque todos esses softwares de otimização costumam já não dar respostas muito boas. Se você colocar variáveis demais para ele escolher, né? Ou seja, um vetor de peso com muitos pesos. Então, e também nem faz sentido você montar uma carteira com 40, 100 ações. Isso seria uma loucura. Nem fundos de investimentos em ações que têm PL da casa de 10 bilhões, que são os maiores fundos de investimentos do país, eles não têm mais do que 10, 15 ações na sua carteira. Eles não chegam a ter 20 ações na sua carteira, na ampla maioria deles. Então, o grande ponto é fazer o pré-filtro, selecionar muito bem aquelas 20, e aí, a partir dessas 20 ações, pode ser umas 25, enfim, acho que mais do que isso não é interessante. Aí você joga no solver e acha o vetor de pesos que otimiza a função objetiva que você quer. Esse é o mundo real. Esse é o mundo da próxima aula, o 20º encontro, dia 14, e esse já é um mundo que não cai exatamente na prova, porque não tem como você cobrar esse tipo de conta numa prova. É uma aula mais para a vida real, na prática. Tá?
Mas, até a aula de hoje, a gente consegue, sim, fazer tudo na mão, exceto a questão de fronteira média-variância, que também envolve vários ativos, que foi objeto da aula passada, de quarta-feira, dia 7. Tá, joia? Então, a ideia de hoje é revisar um pouco essas últimas aulas em que a gente aprendeu a compor carteira com poucos ativos, que é o objeto da nossa prova, tá? O objeto de estudo da nossa prova. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês de alguns slides recentes para a gente poder revisar em cima deles, tá? E aí eu abro para as perguntas de vocês. Antes, propriamente dito, assim, a gente entrar na revisão em si, pergunto se alguém tem alguma dúvida não exatamente relacionada ao assunto da revisão, não exatamente relacionada à disciplina, enfim. Se vocês julgarem que tem alguma dúvida agora, que já queiram tirar, eu estou aqui à disposição de vocês, senão a gente entra na revisão. Eu tenho uma dúvida só de como vai ser a prova. Imaginei que essa dúvida viria. Então, meu líder, a, a prova vai ser entregue para vocês no dia que está previsto, eu acho que é quarta-feira da semana que vem. Acho que é isso. E aí vocês vão ter aí, acho que o prazo de 24 horas é muito razoável. É uma prova que normalmente os alunos fariam presencialmente no intervalo de 1h40, que é o tempo da nossa aula. Seria uma prova muito corrida para 1h40. Normalmente é uma prova que você tem que estar bem afinado, assim, que você tem que estar bem treinado, né? E já respondo, Pedro. Mas, assim, dado que a gente não tem essa possibilidade de fazer uma prova presencial, e dado que eu, particularmente, como professor, não como diretor, julgo que não seja tão oportuno na nossa disciplina. Sobre as outras, eu não sei, cada disciplina é um caso à parte, cada disciplina tem o seu respectivo docente, que tem sua liberdade de cátedra. A gente só intervém quando essa liberdade não é bem utilizada. Mas, particularmente, eu acho que na nossa disciplina não seria muito sensato eu apenas dar essa 1h40 para vocês fazerem, tá? Então, eu vou dar 24 horas. Eu vou disponibilizar a prova no SEI, no SEI não, desculpa, no SIGA, quarta-feira à noite, tá? E vocês vão ter que me responder até quinta-feira à noite. Ou seja, se eu disponibilizar a prova às 6h30 da noite da quarta, vocês têm até 6h30 da noite de quinta para me enviar. E vocês vão me enviar por e-mail, um e-mail que eu vou dizer qual é. É o e-mail da UFC, paulomatos@ufc.br, e vocês vão me enviar da forma que vocês julgarem melhor. Paulo, eu posso fazer a prova de lápis, de caneta, eu posso escanear, eu posso tirar uma foto do meu celular. Você pode fazer como você quiser, desde que você entenda que chegou na minha mão um arquivo digital, que pode ser foto ou PDF, escrita à mão, tá? Pode ser lápis ou caneta, e que você julgue que esteja legível, porque às vezes a gente escreve com lápis, fica fraquinho, né, com lapiseira, se eu não conseguir enxergar, vai ficar difícil. E não, você não pode resolver no Excel, no Word e me enviar, não. É uma das últimas oportunidades que vocês vão ter para aprender a escrever, aprender a fazer conta, usando caneta, lápis, né? E volto a dizer, se você vai me enviar um arquivo via PDF ou via JPG, tanto faz. E mesmo que você diga que você não tem xerox, scanner, nada,
acreditar que você não tenha aí na sua residência um celular que possa tirar foto, realmente me parece improvável, né? Mas todo mundo tem isso hoje em dia, tá? E simples assim. Então, vocês vão ter até 24 horas para me enviar. Vocês podem consultar, claro, as listas de exercícios de vocês, as fórmulas. A prova é autocontida, supostamente você não precisa de outra coisa além dela própria. Mas é óbvio que eu não vou estar fiscalizando vocês vão ter 24 horas. Não, vocês não podem nem devem consultar uns aos outros. Se isso vai acontecer ou não, sinceramente, é um problema, é uma escolha de vocês, o problema é de vocês. Consciência de vocês também. Isso, confesso, pouco me importa. Como dizem alguns professores, o mercado separa. Então, quem quiser me enrolar, vai ser exitoso, vai conseguir, mas o mercado separa depois, não tem problema nenhum. Então, vou dar esse voto de confiança, vocês vão ter 24 horas, tem que resolver no papel, escrito, mandou por e-mail, pode ter certeza que chegou, e eu vou, à medida que eu for abrir o e-mail ao longo do dia, eu vou confirmando o recebimento de que sua prova chegou na minha mão. Simples assim. Certinho? Sobre... Joia, meu líder. Só sobre a prova, só mais uma coisa, desculpa. Se eu colocou uma lista de exercícios no SIGA no final de maio, essa lista de exercício é boa para a gente estudar para a prova? Sim, claro, porque vai fazer você praticar aquelas fórmulas, né? O grande ponto é, você já tem as fórmulas na mão. Na prova presencial também era assim. Só que na prova presencial você tinha pouco tempo, então você tinha que estar bem treinado, senão você usava as fórmulas errado. No caso aqui, vocês vão ter mais tempo, mas de qualquer forma, você pode acabar errando o uso das fórmulas. E o que é que faz você acertar o uso das fórmulas? É a prática, simples assim. Então, as nossas aulas sobre o assunto, que até vão ser revistas agora, elas lidavam com as fórmulas, tinha a fórmula, tinha os inputs e tinha os outputs, as respostas. Então, além dos slides, a lista de exercícios ajuda muito para você poder praticar, né? Enfim, e a questão da prova, nada mais as questões da prova, não sei quantas vão ter ainda, enfim, nada mais são do que, tipo, a lista de exercícios, só que a diferença é que os dados são mais atuais, né? A lista de exercícios, ela usa números até que são verdadeiros, alguns são hipotéticos, mas são exemplos muito defasados, muito antigos, então acaba que é pouco interessante. Já a lista de vocês, desculpa, a prova vai ser com dados atuais. E a lista é boa, porque ajuda você a praticar e a te dar confiança de como usar as fórmulas, né? As fórmulas, às vezes, têm suas manhas, né? E, às vezes, a gente fica nervoso colocando tantos números naquelas fórmulas. Bom, essa calma também vai sendo obtida, essa confiança, praticando a lista de exercícios. Eu acho, meu líder, que eu coloquei... Eu tenho que olhar o programa de novo, já faz um tempo, mas salvo o melhor juízo, 5 pontos para a prova, 5 pontos para o trabalho em equipe, não é isso? Vou olhar agora. Obrigado, querido. Se eu não me engano, é isso. Tá, 50% da nota é avaliação individual, 50% atividade em equipe. Pronto. A prova vai valer 5 pontos, os outros 5 pontos vocês vão obter no trabalho em equipe, que vai ser lá no final, já tem meio que uma data ali mais ou menos estipulada, né? E o trabalho em equipe já é em cima do segundo bloco de assuntos, que é gestão de risco, que é o assunto que vem depois da prova, né? Então, nem adiantaria explicar o trabalho agora, vocês vão ter um tempo necessário para fazer o trabalho em equipe. A joia que também vale 5 pontos. Lembrando que 2 colegas já conseguiram 3 pontos. Eu não recordo o nome, é um rapaz e uma moça.
Eu sei que está gravado nas aulas, se alguém conseguir me ajudar. Eu não sei se era o Rafael e a Beatriz. Oh, meu Deus. Eu anotei isso, mas ficou no meu gabinete lá da universidade. Né? Eu estou em casa hoje. Rafael e Eveline. Obrigado, Eveline. Desculpa, querida, ter trocado seu nome, tá? Me perdoe. Rafael e Eveline. Tá? Vou até registrar logo nas notas, que vocês já têm 3 pontos. Isso aí ajuda a compor a nota de vocês. Sobre as aulas presenciais. O que tem de concreto agora é aquilo que eu gravei no vídeo, né? E é aquilo que consta nas nossas portarias e no nosso planejamento entregue à administração superior. É o retorno presencial, gradual e seguro das atividades administrativas, uma vez que nós, professores, técnicos e terceirizados, fomos prioritariamente vacinados. E, com raras exceções, a ampla maioria já está com a primeira dose, que pode não ser totalmente suficiente, mas já é minimamente, assim, razoável para nos dar uma segurança, né, uma imunidade maior, que associada aos protocolos que estão sendo fortemente seguidos. Isso tudo sugere aí que nós, técnicos, docentes e terceirizados, estejamos assumindo um risco muito baixo em voltar a servi-los presencialmente, né? Sobre as aulas, especificamente, a única coisa que se tem de concreta é que está facultado esse direito ao professor, que optar por isso. Amanhã vai haver uma reunião minha e da professora Daniele, que é a nossa vice-diretora, com todos os gestores das subunidades acadêmicas, ou seja, coordenadores e chefes de departamento, coordenadores de graduação e pós, para que seja feito um grupo de trabalho e, à luz de algum material que eu já passei para eles, normativos internos e também externos, para que esse grupo de trabalho defina as regras do jogo. E o jogo é aquele professor que opte por voltar presencialmente agora, já em 2021.1. Lembrando alguns aspectos bem básicos, né? Distanciamento de 2 metros, o que reduz a capacidade das nossas salas a cerca de 40%, ou um pouco menos, dependendo do layout da sala. A sala onde cabiam 50, vão caber 20, talvez um pouquinho menos. E mais importante do que isso, o mesmo direito que foi resguardado aos alunos do ensino fundamental, básico e médio. As minhas filhas voltaram às aulas sempre que foi possível, e toda vida que elas voltavam, a gente assinava um termo de responsabilidade, não os pais, porque elas são menores de idade, mas no caso de vocês, todos os alunos da turma serão consultados e eles são obrigados a responder um termo de responsabilidade, optado ou não pela volta. Você é obrigado a responder, mas você tem todo o direito de querer voltar ou não presencialmente. E o professor também responde um termo de responsabilidade. E nós, diretores e gestores, também temos a nossa responsabilidade. Isso para salvaguardar todos os players envolvidos nesse que, como eu volto a dizer, é um direito do professor, exerce aquele professor que quiser, mas é um direito cheio de deveres. Então, o professor que voltar, ele vai seguir a regra direitinho, ele vai se responsabilizar, e ele tem que entender que o aluno que não quiser pode ser um aluno, como pode ser 99% da turma. Não me importa. Os alunos que não quiserem retornar não serão obrigados a retornar. E não podem ser punidos nem no conteúdo didático, nem na sua avaliação, nem quantitativamente, nem qualitativamente. Então, é claramente um sistema híbrido. Né? Claramente porque, mesmo que 100% dos alunos queiram, vai ser raro, nós ofertamos semestralmente 310, 315 turmas, mais ou menos por aí. Vai ser raro uma turma em que 100% dos alunos vão querer e ela vai caber dentro da sala de aula. Porque nossas salas, normalmente, elas rodam com um limite próximo, assim, do 100%. E como ele só cabe 40%, agora por causa do distanciamento, tem que ser uma turma que todo mundo queira e uma turma que estivesse, digamos assim, subdimensionada para a sala onde ela funciona. Essa combinação é rara, pode até acontecer. Ou seja, mesmo nos casos em que retornar,
o docente assim optar, muito protocolo, muita burocracia, muita responsabilidade de todas as partes envolvidas, e ainda assim, muito provavelmente, vai ser um modo híbrido, porque provavelmente algum aluno não quer voltar, e esse direito vai ser atendido, e provavelmente vai ser uma turma que não caberia todo mundo, mesmo que todo mundo quisesse voltar. Então, é um modo híbrido, que pressupõe que o professor ou trabalha dobrado, é uma escolha dele, ou ele grava uma vez só, tipo, ele está dando aula para 10 aqui dentro da sala de aula, os outros 40 estão em casa, essa aula tem que ser síncrona, gravada ali na hora para os alunos, né? E isso exige uma certa tecnologia. Um notebook resolve, um notebook com câmera, um computador, um microfonezinho, um notebook resolve. Mas tem que ser um professor que entenda que o layout da sala muda, onde ele vai colocar o notebook, que de repente o notebook não vai conseguir pegar 4,5 metros de quadro, talvez ele pegue 2,40, você diz porque eu já testei. Se você quiser distanciar muito o notebook para ele pegar os 4,50 metros, fica longe demais, o aluno não vai conseguir ver o quadro. E aí o próprio professor pode ficar muito longe do notebook, o aluno não ouve. Então, assim, é preciso fazer um teste para que não seja um arranjo Frankenstein, para que seja um arranjo funcional. Eu sei disso porque eu já dei aula nesse período, num sistema parecido com esse, usando quadro branco para alunos do mestrado profissional, e, assim, a gente tem que fazer muito teste antes, porque nós não temos salas tão preparadas para isso, em termos de alimentação, de iluminação, acústica. Resumo, é possível, tem que se fazer um bocado de teste e tem que se satisfazer um bocado de protocolo e muitos direitos e deveres envolvidos de todos os players em questão. Até porque é preciso salvaguardar nós, que estamos aqui assumindo uma responsabilidade, correndo um risco, porque tudo que a gente pode fazer é controlar o vetor de risco e seguir os protocolos do muro da FEAC para dentro. Mas, óbvio que não podemos, não devemos e não vamos controlar o que cada aluno faz da sua vida pessoalmente do muro para fora. Não nos cabe. Mas, enfim, acaba que se um aluno pega Covid e isso se agrava, há um double check, como a gente fala, um cheque duplo. Como é que a gente sabe se ele pegou dentro da UFC ou fora? Dentro da UFC, a gente está tentando controlar para que ele não pegue. Fora, eu não sei, mas também não estou afirmando nada. Só estou dizendo que eu não sei se ele pegou num evento social, se ele pegou no ônibus, ou se ele pegou dentro da FEAC. É um teste conjunto, difícil de achar a solução, mas que pode acabar acarretando em responsabilidades de nós, gestores da UFC, mesmo que nós tenhamos feito nossa parte. Por isso que tem que ter muita responsabilidade e uma certa burocracia que nos traga uma certa salvaguarda jurídica, entendeu? Parece simples esse retorno, mas não é. E isso aí vai ser válido tanto para o professor que queira voltar agora, como para o professor que queira voltar em 2021.2, caso não seja obrigatório, tá? Não sendo compulsório, que eu acredito que não vai ser, todo esse vetor de burocracias e de protocolos e de responsabilidades será mantido. Isso aí só deve ir embora quando toda a população aí, Fortaleza ou até mesmo do Ceará, estiver aí vacinada com a segunda dose, enfim. E ainda com alguns dias depois disso, né? Porque não é tomar a segunda dose e você está 100% protegido. Aí, a partir da segunda dose, o vetor de protocolos pode diminuir drasticamente, ficando restrito aí ao uso de máscara, álcool em gel, temperatura, sintoma, coisas simples, que não atrapalham muito a nossa vida. Mas aí os termos de responsabilidade já diminuem, o distanciamento dentro da sala de aula pode diminuir, e por aí vai, entendeu? Desculpa ter me alongado um pouco, né, o objeto da nossa revisão, mas eu imaginei que isso seria uma dúvida de vocês. Enfim, talvez um privilégio ou não,
ter aula com o diretor da unidade te permite ter acesso a esse tipo de informação, que é pública. Eu também não falei nenhuma coisa que seja ultra secreta para vocês e que os alunos já não tenham ouvido, né? Tudo bem? Mas o que vocês acham, assim? Vocês acham que desse jeito fica seguro? Vocês acham que desse jeito é zeloso demais? Ou é aventureiro e responsável demais? Eu queria ouvir um pouco vocês também. Quem quiser, né, claro. Ok, Pedro, concordo com você, Bruno. Eu também acho, Pedro. Por isso que tem tanto protocolo. Por isso que tem muito protocolo. Para você ter ideia, assim, até dia 4 de julho, só um técnico estava lá presencialmente conosco, porque ele é de infraestrutura. E ele ficou comigo praticamente 100% desse tempo. De março para cá, a gente parou raras vezes, que foi só no auge do lockdown. Tinha polícia na rua, e aí era melhor não vir. Mas, exceto alguns raros dias de lockdown brabo, eu praticamente tive todos os dias, às vezes de manhã, às vezes tarde, às vezes de manhã de tarde, às vezes até de noite. E um técnico de infraestrutura teve comigo praticamente todos esses dias também. Os outros 45 técnicos, não. Eles ficaram protegidos em casa. Os terceirizados é um contrato à parte, vai muito de caso a caso. Mas por que eu falo isso? Agora, dia 5 de julho, já todos vacinados, é que eles estão retornando gradualmente. E o planejamento da FEAC, muito sereno, prevê que o retorno 100% dos técnicos e professores só vai se dar em condições normais, a gente tomando a terceira dose no começo de setembro, esse retorno só vai se dar no final de setembro. Entende? Então, assim, se nós estamos tendo na UFC e na FEAC todo esse cuidado com professores e técnicos e com os terceirizados que têm atividade administrativa, limpeza, portaria, vigilância, é um caso à parte, um contrato à parte. Se a gente está tendo esse cuidado com esses players, como é que a gente não vai ter cuidado com vocês? Claro que vai ter cuidado. Não interessa a idade, interessa o cuidado é o mesmo. Então, eu concordo que seja arriscado, mas eu até consultei a assessoria jurídica se eu poderia vetar o direito dos professores de optar por retornar agora, e eu não posso. O que eu posso fazer é estabelecer um protocolo junto com um grupo de trabalho extremamente rigoroso para todas as partes. Porque eu nem quero professor aventureiro e eu não quero também aluno aventureiro. Amigo. E no universo de 3.200 alunos tem aluno aventureiro. E no universo de 130 docentes também tem docentes mais aventureiros, que acham que não pegam doença ou que não entenderam a gravidade. Então, a gente precisa ter muita cautela. Eu concordo com você, é arriscado. Minha opinião é que a gente obedece o fato do professor ter essa opção, mas o que a gente pode fazer é estabelecer um protocolo de fato muito forte. Entendeu? E sempre respeitando o direito do aluno que não queira voltar. Por sinal, que andou conversando com alunos e tal, sondando, assim, fazendo essas enquetes, não tem muita validade estatística nenhuma, mas parece que a ampla maioria não quer voltar agora. E eu super entendo, não critico, respeito. E, assim, podem acreditar, vocês me conhecem, têm uma boa liberdade comigo, todos os alunos têm. Havendo qualquer problema, não hesitem em entrar em contato para reportar, para denunciar, se for o caso, entendeu? Algum abuso, algum autoritarismo por parte de algum docente ou qualquer coisa parecida, tá? A gente não vai compactuar com atos autoritários ou com atos aventureiros e irresponsáveis que coloquem em risco sua segurança, sua saúde. Podem acreditar nisso. É por isso que a gente tem trabalhado aí arduamente. Você não tem ideia da quantidade de horas que se trabalha para pensando nessas e em outras coisas. Tá? Da mesma forma que eu respeito aquele aluno que, vacinado ou não vacinado, se sente seguro em querer voltar.
Eu aqui não faço juízo de valor, tá? Assim, respeito ambas as opiniões dos docentes que querem voltar, dos que não querem, enfim. Eu não estou aqui para julgar. Meu ponto é estabelecer protocolo, né? Simples assim. Junto com o grupo de trabalho, né? Quem vai estabelecer a unidade é o grupo de trabalho, né? Eu vou só dar as diretrizes para o grupo. Certinho, meus queridos e minhas queridas? Mais alguma dúvida? Não, não, não. Joinha. Eu vou aqui desaparecer, tá? Para a gente poder focar no slide, tá bom? Só um minutinho que eu já vou projetar para vocês. Não, pessoal, aqui. Muito bem. Imagino que vocês estejam aí conseguindo ver, né? Eu, a partir de agora, só consigo ver os slides, tá? Porque eu estou só com uma máquina hoje, diferentemente de quando eu estou lá na universidade. E aí, consequentemente, para que a minha tela fique cheia e isso melhore a visualização de vocês, o que vocês estão vendo é o que eu estou vendo, e, consequentemente, eu perco o acesso visual ao chat, tá? Então, pediria que qualquer problema, vocês ligassem o microfone de vocês. Pode ser assim? Pode ser, professor. Ok, professor. Massa, galera, obrigado. Se alguém não tiver, pode se comunicar via chat, e aí alguém funciona como interlocutor e fala no microfone, que aí eu saio do slide e vejo o que está acontecendo. Tá? Essa aqui é a aula de uma semana atrás, e a razão de eu estar com ela é porque eu acho que ela resume muito essa questão de composição de carteira. O primeiro ponto é que, quando nós temos dois ativos arriscados, o locus de todos os portfólios que podem ser montados com esses dois ativos arriscados é uma hipérbole. Uma hipérbole é como se fosse uma parábola. É uma curva, unindo esses dois pontos. E eles necessariamente precisam estar nessa curva. Eles não podem estar fora da curva. Tá? E a gente viu, neste caso especificamente, que havia somente duas ações, mas não havia um porto seguro, um ativo livre de risco, que o único problema que fazia sentido resolver era esse bem aqui assim, né? Minimizar risco, minimizar variância, que é o bico, a ponta da hipérbole. Muito bem. Mas no mundo normal, ou mais próximo do real, nós temos aí proxies muito próximas, ou mais ou menos próximas, desse tal porto seguro, desse tal ativo livre de risco. A gente tem usado poupança, outras ideias podem sim ser bem aceitas. O grande ponto é que você entenda que só pode ter um porto seguro, tá? E aí, assumindo aqui, sem perda de generalidade, que viesse a ser poupança, agora sim você pode querer otimizar o índice de Sharpe. O índice de Sharpe, leia-se, é o retorno excedente, né, o prêmio de risco no numerador, e o desvio padrão no denominador, mas graficamente aqui é a inclinação. Então, o grande ponto é, nessa hipérbole aqui, tentar achar a carteira tal que ela é o ponto de tangência entre retas que saem da poupança e vão rotacionando aqui no sentido horário, é o ponto de tangência da reta mais
inclinada possível com a hipérbole. E esse ponto de tangência, quando tocar bem aqui assim, por exemplo, tá? Vai ser a carteira que tem o maior índice de Sharpe. Índice de Sharpe é uma coisa boa, quanto maior, melhor. Significa que maior ganho ponderado por risco. Isso é uma métrica sempre muito interessante. E essa é uma carteira estritamente técnica. Para você achá-la, não interessa o quão conservador ou ousado você é vis-à-vis o teu colega, vis-à-vis a tua esposa, vis-à-vis a tua avó, não importa. Vocês vão achar a mesma carteira arriscada técnica, a mesma carteira arriscada ótima, porque ela é uma decisão estritamente técnica. É maximizar o índice de Sharpe do portfólio. Não entra elementos do tipo aversão ao risco. A aversão ao risco vai entrar nessa outra etapa, porque aqui a gente já achou esse portfólio que maximiza índice de Sharpe. Está ele bem aqui, que nesse exemplo aqui, seria composto aí de bastante Bovespa, né? E acho que você ficaria vendido em MOB e alavancado em Bovespa. Tipo assim, você ficaria com menos 5% em MOB e 105% em Bovespa. Tá? Estou chutando aqui. Em linhas gerais, mais ou menos isso. E aí sim, ao longo dessa linha, que a gente chama de linha de alocação de capital, porque ela une o portfólio à poupança, que é, por sua vez, a linha de alocação de capital mais inclinada, ao longo dela, sim, os investidores agora vão ser felizes, por isso que a gente chama que aqui é o portfólio final que maximiza a felicidade do investidor, cuja utilidade segue aquela função do Markowitz, não é? Que foi descrita, tá, em linhas gerais, no seu paper, no seu Journal of Finance, volume 7 de 1952, e foi explicitada a sua utilidade no seu livro, em 1959. E aí você vai buscar a tua curva de diferença mais elevada, né? Que seria essa aqui, por exemplo. E se você fosse mais avesso ao risco, ou seja, muito mais conservador, suas curvas de diferença seriam sempre estritamente crescentes e convexas, só que elas inclinam mais rapidamente, então elas teriam um comportamento tipo assim. Ó. Essas aqui, ó, você vê que elas começam a crescer bem devagarinho. De um agente mais avesso a risco, ela cresce mais rápido. Então, ela embica mais rápido. E aí, isso vai fazer com que essa condição de tangência vá se dando cada vez mais na parte mais inferior da linha de alocação de capital. E quanto mais ousado, agressivo, entre aspas, for o perfil do investidor, mais essa curva vai ser deitadinha, ela vai demorar a inclinar, quando ela for tangenciar essa LAC, ela vai tangenciar lá na parte superior da LAC, e claramente é uma região em que você tem mais risco, que está mais à direita, e também, claro, compensa com mais ganho. Tá? Então, assim, isso aqui é um dos aspectos mais importantes, porque é o que se chama de propriedade da separação, tão bem explorado em trabalhos do Tobin, por exemplo, de 59 também, porque ele começa a falar que, olha, talvez isso explique por que fundos de investimentos, em ações ou não, fundos de investimentos em geral, porque que eles dominam 90% de toda a transação direta e indireta financeira no mundo. Isso é muita coisa, isso é muita coisa. Então, assim, eu acho que os agentes começam a entender que estratégia ativa, você como home broker, que tem 5, 10, 50 ou 100 mil, ou tem, sei lá, R$300, tanto faz. Você investir por conta própria, como home broker, tudo bem, problema nenhum, estratégia ativa, ok, boa sorte. Mas que isso não representa o grosso do dinheiro do mundo. A maioria dos investidores, ou o dinheiro mais expressivo, digamos assim, dos maiores investidores, não é assim que eles fazem. Eles entenderam que tem uma vantagem comparativa, que os gestores de fundos podem fazer isso melhor do que eles. A decisão final é combinar esse portfólio arriscado técnico, que esse portfólio arriscado ótimo, que é uma decisão técnica, o gestor de fundo de investimentos consegue fazer melhor do que você,
porque ele tem mais ativos à disposição, porque ele pode ter mais conhecimento, uma equipe com mais conhecimento, e aí o que você faz é combinar esse portfólio arriscado ótimo com um porto seguro, que poderia ser, por exemplo, o título do governo, vai. Na prática, muita gente faz isso, combina Selic com esse portfólio arriscado ótimo. 75%, sei lá, nesse portfólio arriscado ótimo, que o gestor do fundo de investimentos lá do Bradesco, onde você tem conta corrente, te sugeriu, e 25% na Selic. Eu já fiz várias vezes isso. Tá? E isso, de fato, parece ser o comportamento mais visto no mundo. Nada contra, volto a dizer, esse comportamento ativo de home broker, tá? Beleza. Só estou dizendo que isso não reflete, isso não significa a maioria dos investimentos feitos no mundo. E eu finalizo aqui colocando só um exemplo. Quando eu estudava no Rio, 2003 a 2006, né, eu fiz meu doutorado lá, e meu sonho era ir para o mercado, e acho que Deus entendeu que esse meu sonho não tinha muito sucesso, eu acabei nunca indo para o mercado financeiro, ainda bem, né? Acabei ficando na pesquisa. E no ensino, não me arrependo, mas claro que fiz amizades com pessoas do mercado, e eles conversavam, por exemplo, que as assets, elas geriam ali, sei lá, 1, 2, 3 tipos de fundo de investimentos em ações, e elas tinham, sei lá, à disposição delas, às vezes, 10 caras recém-graduados, ou recém-mestres no IBMEC, na PUC, na GV, ali do Rio, ou na USP, UNB, ou seja, só em centro muito bom, e cada um desses 10 cuidava só de um setor. Então, imagina um cara com uma formação tão boa quanto você, por exemplo, tá? Ainda um pouco mais experiente, porque a maioria deles tinha ali, já era graduado, alguns até mestres, vocês ainda vão chegar lá, mas imagina um cara com uma formação muito boa, uma network muito boa, que tem acesso a empresários das principais empresas do Brasil, que se situam ali centro-oeste, sudeste, eles almoçavam com esses caras, e esses 10 analistas setoriais, tá? O que é que eles faziam? Cada um só cuidava de um setor. Então, ele estudava, sei lá, 10, 20, 30, 40 empresas só daquele setor. O cara acaba ficando muito bom. Ele só entende energia elétrica e almoça com o CEO de empresa de energia elétrica. Cara, esse tipo de asset tem tudo para montar uma carteira arriscada ótima, que é uma decisão essencialmente técnica, muito melhor do que você, desculpa dizer, muito melhor do que eu. Tá? Não estou aqui fazendo juízo de valor sobre você, eu estou no mesmo nível que você. Então, eles têm formação, entre aspas, diferenciada e muito conhecimento. Eles têm tudo para montar uma carteira arriscada ótima, melhor do que a gente, sistemicamente, tá? Você pode até, num determinado mês, ganhar do cara, ganhar desse fundo, dessa asset, achar que você é top. Você pode até ser genial, enfim. Mais uma vez, não faço juízo de valor, mas a estatística me sugere que sistemicamente, sistematicamente, o fundo vai montar carteiras bem superiores a que nós, humanos, aqui, com todas as limitações que temos, poderíamos montar. A gente pode até ganhar um ou outro mês, mas sistemicamente, esses caras têm tudo para fazer algo melhor do que a gente. E aí até entra um pouco nessa área de investimentos 2, onde a gente vai aprender a separar o joio do trigo em termos de fundos de investimentos, porque alguns deles também são apenas sortudos, não são exatamente hábeis ou capazes. E a gente tinha visto aqui um probleminha, tá? Que eu também queria deixá-los muito confortáveis e claros, primeiro, porque todas essas fórmulas estarão na prova. Segundo, porque a gente vai ter uma aula segunda-feira que vem, né, daqui a uma semana, que é uma aula só de resolução de exercícios, tá? Então, eu vou pegar ali alguns exercícios mais interessantes da lista de exercícios e vou resolver para vocês. Vocês vão ter acesso à resolução e ao gabarito. Isso ajuda você no seu treino, porque você está treinando, às vezes não sabe se está no caminho certo. Isso vai te ajudar. Além do fato de que as fórmulas vão estar lá, e além do fato de que, sem consultar o colega, ainda assim você tem todo o material na mão, e diferentemente das turmas anteriores, você vai ter 24 horas para fazer uma prova que normalmente seria feita em 1h40.
Mas esse terceiro mundo aqui, que é o mundo mais próximo do realista, que é o mundo que a gente vai aplicar quando for para o solver do Excel, que agora é quarta-feira, uma aula muito interessante. Então, o que é que a gente vai levar para essa aula do solver, né? Olha, a gente vai levar o seguinte: a primeira decisão é o portfólio arriscado ótimo, e ele é fruto, professor Paulo, do índice de Sharpe otimizado. E o índice de Sharpe é o quê? Média do portfólio menos risk-free dividido pelo desvio padrão do portfólio. Uma vez montado corretamente essa fórmula, você vai substituir a fórmula de portfólio médio e desvio de portfólio aqui no numerador e denominador, para que ela passe a ficar como função do quê? Dos primitivos da economia, que é tudo que está em azul. Variância do ativo, variância do outro, correlação entre eles, média de um, média do outro. Isso aqui o mundo te deu, é o primitivo. Deus te deu isso aqui, não tem o que mudar. Sua variável de escolha é o quanto você aloca em um, e quanto você aloca no outro. Lembrando que a soma tem que dar 100%, tem que dar 1. Então, fica toda uma função objetivo, dependendo de números, que aqui estão atribuídos a uma equação literal, que é desvio, correlação, mas você vai substituir isso por números, e o teu alfa, que é a tua decisão, a tua variável endógena. No caso aqui, alfa x, por exemplo, né? Ou quando eu vou botar no ativo x. 1 menos alfa x vai para o ativo z. E aqui já aconteceu em primeira ordem. E aqui eu lembro que você pode colocar os números aqui de média e desvio e correlação, ignorando que um número como, por exemplo, 2% é, na realidade, 0,02. Você pode colocar o 2 aí. Aqui, por exemplo, a média desse ativo TAEE, que é 0,13540, você pode botar ele bem aqui assim, 0,13540 nessa fórmula. E o desvio, que é 1,3977, você pode botar bem aqui, 1,3977. Por quê? Fazendo isso, você vai estar multiplicando o numerador e denominador por 100 ao cubo, vai cortar em cima e embaixo, o teu resultado não se altera. Isso também é válido quando você estiver minimizando risco. A única atenção que você precisa ter é, quando você acha esse alfa x e substitui de volta na equação da média e da variância do portfólio, isso eu sei, dá um pouquinho de conta, toma tempo, você passa a achar a média do teu portfólio arriscado ótimo e a variância dele, se tirar a raiz, fica o desvio, claro. Com isso, você plota ele no locus, isso sempre cai nas provas, tá? Plotar os ativos arriscados, plotar o risk-free, plotar o portfólio arriscado ótimo que você achou, e aí, na hora de combinar o portfólio arriscado ótimo com o risk-free, e foi o primeiro problema de otimização que a gente viu no mundo 1, que é um mundo que só tem um ativo arriscado e o risk-free. Parecia um mundo bobo, mas não é. Nesse mundo 1, nesse problema de otimização da utilidade do investidor, cujo seu objetivo segue Markowitz, neste caso especificamente, daqui a tua condição de primeira ordem, o quanto tu vai colocar no ativo arriscado ótimo, que é a carteira que o fundo de investimento está te oferecendo, 1 menos isso aqui é o quanto vai para a poupança, tá? Se for risk-free, né, a poupança. Nesta fórmula aqui, você não pode colocar o número do jeito que ele está aqui. Você tem que colocar o número do jeito que ele é, de verdade. Tá? Correlação, claro que não muda, se bem que correlação nem entra aqui, mas 0,13540%, na realidade é 0,0013540. E você tem que fazer isso para a média, para o risk-free e para o desvio padrão, que aqui vai ser elevado ao quadrado. E a aversão ao risco é a tua aversão. Espero que vocês tenham tido interesse de praticar. Numa página que agora eu não recordo, lá da nossa apostila, mas que está lá, um teste de aversão com 9 perguntinhas, em que você podia responder A, B ou C. Depois você vê lá e, tipo, perguntinhas tipo A vale 1 ponto, tipo B vale 2, tipo C vale 3 pontos, é uma coisa mais ou menos assim. E aí você soma a tua pontuação, se der, salvo o melhor juízo, entre 9 e 14, você tem um perfil de risco que é mais conservador,
Entre 14 e 21, se eu não me engano, você é moderado. Entre 22 e 27, você é ousado, né? Assim, se eu não me engano é isso, tá? Mas está lá no teste. E o objetivo dali é um exercício a mais de autoconhecimento, né? E uma vez identificado o teu A, se você for conservador, você deve usar um A igual a 4, esse coeficiente de aversão relativa ao risco de Arrow-Pratt, igual a 4. Se você for moderado, você pode usar um A igual a 2 ou A igual a 3. Depende se você é um moderado para conservador ou um moderado quase, né, ousado. E se você se julga bem aventureiro, bem tolerante ao risco, então você usa um A igual a 1. Né? Um A igual a 0 seria um cara que é neutro ao risco, seria muito perigoso na vida real. E aqui havíamos feito um exercício, né? Com números verdadeiros, números atuais, né? E que permitiam aí a gente identificar, por exemplo, para esses dois ativos, TAE e TSA, acho que isso aqui é Itaú-SA, TAE eu não tenho de cabeça aqui agora, que empresa é essa? Tem aqui um ativo, tem aqui o outro individualmente, a hipérbole que os une, a carteira arriscada ótima está aqui, esse vermelho bem aqui é o Ibovespa, e a gente consegue, só misturando duas ações muito bem escolhidas, uma carteira uma carteira que otimiza o índice de Sharpe, que por sua vez tem inclinação maior do que o Ibovespa. E aí, misturando ela com poupança, esse investidor aqui escolheria essa alocação bem aqui, ou seja, ele ficaria bem vendido em poupança, bastante alavancado nessa carteira aqui, porque ela tem um ganho, mesmo ponderado pelo risco, muito acima da poupança, né? A poupança dá 0,02, um quebradinho, ponto aqui, 0,025, mais ou menos, ao dia, enquanto esse ativo aqui, arriscado ótimo, ele dá quase 0,13, né? É muito mais do que a poupança. Então, mesmo a poupança tendo um desvio zero, porque é o risk-free, e esse ativo arriscado ótimo tendo um desvio de 1,27, ele é tão melhor do que a poupança, e para esse investidor aqui, eu confesso não recordar qual é a versão ao risco dele aqui agora, tá? O melhor dos mundos para ele ser feliz, seguindo o Markowitz, seria ficando bastante vendido em poupança, bastante alavancado nesse portfólio arriscado ótimo, tá? Isso aqui é bem cara de revisão, né? Você vê que eram slides que vocês já conheciam, tá? E finalizo mostrando um pouco, tá? Da aula passada. Yes. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Joinha. Em que a gente viu fronteira média variância, nem era para eu ter salvo com essas curvas tão horríveis, né? Estragou o slide, né? Mas o grande ponto que a gente precisava compreender é que quando você tem 3 ativos, você já não tem um locus assegurado por uma linha, seja ela reta ou curva. Porque aí o locus é a união de infinitas hipérboles. E essas infinitas hipérboles, elas unem cada um dos possíveis portfólios que estão aqui nessa hipérbole constituída por IMOB e Ibovespa. Na hora que o terceiro ativo arriscado estivesse bem aqui, eu teria que unir cada ponto dessa hipérbole a esse terceiro ativo arriscado, através de novas hipérboles. Então, com 3 ativos, eu já passo a ter infinitas hipérboles, e isso, na realidade, vai fazer com que você comece a dispor de uma área. Vai ser uma área, o locus agora, quando você tem 3, 4, 5
infinitos ativos arriscados, o locus passa a ser uma área, mas o que tem em comum é essa área tem como limítrofe aqui, uma hipérbole, que é uma espécie de envoltória de todas as hipérboles. Tá certo? Então, toda essa área que fica aqui dentro, deixa eu mostrar aqui, pronto. Aqui um exemplo com dados defasados, eu mostrei para vocês uma planilha com dados bem atuais, já pergunto se vocês brincaram com ela, mas aqui o que você tem com 7 ativos, tá? O Ibovespa está plotado aqui só de gaiato, tá? Ele não foi utilizado para compor a fronteira, tá? O que você tem é que tudo que está aqui à esquerda, né? À direita, desculpa. À direita e limitado por essa fronteira são portfólios que podem ser formados com essas 7 ações, inclusive um portfólio 100% Ambev, 0% os demais, que é a própria Ambev. Tá? E aí a gente vai sempre tentar um portfólio mais próximo da fronteira, porque aí significa que a gente não está correndo risco idiosincrático desnecessário. E a gente vai tentar a fronteira eficiente, que é a parte de cima da fronteira, porque ela está associada aos maiores ganhos. Fronteira de baixo, normalmente está associada a ganhos menores ou até a perdas, não é? E eu lembro que eu havia mostrado para vocês a nossa só um minuto. Pronto. Eu lembro que eu havia mostrado para vocês uma planilha com dados que vão de 18 de maio de 2020 a 14 de maio de 2021, né? São os dados mais atuais, porque a gente matou no começo da disciplina. E eu lembro que lá você poderia escolher, dentro do universo de 200 e tantas ações, 7 que você gostaria. Aí você coloca o nome das 7, basta botar o código, na realidade, né? E aí ele já puxa os dados de cada uma das 7, que é a série temporal, e aí faz os cruzamentos, né? Porque calcula média, desvios e os cruzamentos, correlações e, consequentemente, covariâncias, e já monta a fronteirinha para você e plota as 7 ações. O Ibovespa está sempre parado, a poupança está sempre parada, isso aí você não pode escolher. E aí você vai brincando e vendo como essa fronteira pode se mexer. E aqui eu assumo, peço desculpas, porque eu disponibilizei no SIGA os slides da aula de quarta e demorei a disponibilizar o arquivo da fronteira média variância. Foi um total esquecimento meu. E aí um colega me lembrou no WhatsApp, um dos alunos, eu não vou recordar o nome dele aqui agora, e ele me recordou, e aí eu agradeci a ele e disponibilizei no SIGA logo na sequência. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês brincaram com essa planilhinha lá da fronteira média variância. Se deu certo brincar com ela, enfim. Alguém chegou a ver? Tá. Bom, de qualquer forma, tá lá uma ferramenta muito útil, muito interessante quando você for fazer uma escolha aí de 7 ações. Eu acho que o primeiro caminho pode ser você plotar vários conjuntos com 7 ações que te interessam e perceber que algumas delas você já deveria jogar fora. Só quando você mistura com as outras 6 que você olha a fronteira média variância, às vezes já sugere que tem ação ali que não está desempenhando um papel interessante, porque não é só a questão dela estar lá individualmente, é como ela se relaciona com as outras, né? E isso depende, claro, da correlação dela com as outras. E muitas vezes uma ação que você não dá o devido valor individualmente, quando você coloca ela no conjunto com outras 6, ela muda a fronteira, deslocando a fronteira para a esquerda e para cima de um jeito que parece ser muito oportuno, tá? Isso não cai exatamente na prova, né? Ficar brincando de fronteira média variância, mas eu tenho certeza que vai ser um arquivo muito útil para vocês, tá? Já está tudo bonitinho lá, só escolher as ações, a fronteira fica pronta na hora, e eu também sugiro que quem quiser brincar com fronteira média variância com mais ações,
é só você editar uma das abas que tem lá, onde tem tipo a caixa preta do negócio, onde tem as continhas, você tem que editar aquilo ali para que a tua fronteira média variância possa ser construída a partir de 20 ações, 30, ou o que você quiser, né? E os nossos próximos passos. Na quarta-feira é uma aula em que eu vou revisar todo o assunto de composição de portfólio, sugerindo como é que eu cheguei nasquelas minhas 20 ações. Depois vou mostrar uma planilha com álgebra matricial, otimização, né? A partir de álgebra matricial, como é que a gente faz para maximizar utilidade de Markowitz, índice de Sharpe ou minimizar desvio padrão ou variância, né? Como é que a gente vai colocar as restrições que a gente quer, do tipo pesos não negativos, eu não quero que uma ação tenha mais do que 20% ou 30%, eu quero que a soma dos pesos, claro, dê 100%, esse tipo de coisa. Então, a gente vai colocar isso tudo no solver, vai ver que ele demora um pouquinho, mas que ele dá respostas, tá? E essa é uma planilha também muito importante para quem quiser, daqui para frente, montar carteira com no máximo 20 ações, obviamente, muito bem pré-selecionadas por vocês. Não é uma aula que vai cair na prova, mas a ideia é que vocês tenham mais tempo para ir estudando. Na aula de segunda, eu resolvo parte da lista de exercícios, disponibilizo o gabarito da lista de exercícios para vocês, e vocês vão estar aptos a fazer a prova de primeira chamada na quarta-feira, dia 21, e a segunda chamada, dia 26, salvo melhor juízo, no mesmo esquema, tá? A aula seguinte eu entrego as provas e gabaritos, e na sequência a gente entra em gestão de risco, que é o segundo tópico e o último tópico, que a gente também vai se aproximando aí do último mês de aula, que é o mês de agosto. Pediria meu líder, se possível, ou quem quiser ajudar o nosso líder, que a gente já desse uma prévia, talvez seja interessante, talvez alguns estejam curiosos, uma prévia em como é que está a evolução dos nossos portfólios, né? Todos nós demos aí portfólios, eu também dei o meu, os colegas também deram, o nosso líder teve um trabalho maravilhoso, que deu bastante trabalho, de botar as carteiras de todo mundo na planilha de Excel, e agora aí calculando só o gráfico de ganho acumulado, né? Saindo de R$ 1, né? E vendo como é que está todo mundo. Esse gráfico, eu confesso que eu já tenho uma certa curiosidade para ver, se você julgar que dá para montar isso aí, fica bem bacana já. Dá para fazer. Show, meu querido. Eu só queria saber, o senhor tem a, a base de dados ajustada lá no Excel, formatada, Dia do H14 em diante, até não. hoje? Ah, então tranquilo. Hoje mesmo estava tentando fazer isso para as análises de investimento que eu estou fazendo. E aí, como eu já estava indo fazer isso mesmo, dá certo. Aí só vai demorar um pouquinho. Eu tô. Não se preocupe, querido. Isso é um extra, é mais para matar a nossa curiosidade. Mas, assim, não se preocupe, definitivamente isso é um pedido extra. Beleza, beleza. Mas é como eu realmente já estava indo fazer mesmo, já estava preparando Massa. esses dados hoje, aí já boto lá no programa e vejo a carteira de todo mundo. Opa, legal, legal. Você tem a minha também, né? Eu quero ver onde é que eu tô nesse jogo aí. A sua tá na aula, né? No slide da aula Tá, você colocou lá. Eu não botei na planilha não, mas eu olho lá depois. tá. Você não precisa ir no YouTube, basta pegar o slide na aula. Beleza, beleza. Se você não achar, me dá um toque. Não, Eu tranquilo, quero tranquilo. saber onde é que eu tô Ok. no ranking da turma, porque futebolisticamente eu estou em quarto lugar. G4 é o meu lugar, né? Poderia ser primeiro, enfim. Mas em termos de investimentos, eu tenho uma certa curiosidade. Pode ser que eu não esteja tão bem assim. Ok. Beleza?
Beleza. Maravilha, meus queridos. Então, assim, a gente teve essa oportunidade aí de fazer uma retrospectiva para trás, né, óbvio, e também antecipar um pouco aí o futuro das próximas aulas. E pratiquem a lista de exercício, ela é pequena, é muito tranquila, as fórmulas são essas, não tem muito mistério. A própria prova também vai ser muito tranquila. Enfim, estamos evoluindo bem. Claro, há limitações, o melhor seria presencial, o melhor seria não pandemia, óbvio, mas isso não está disponível. Acho que com o que podemos ter nesse novo mundo aí, e as limitações que ele nos impõe, acho que estamos evoluindo bem. A joia? E peço àqueles que estão talvez um pouco mais atrasados, não estão acompanhando os vídeos no YouTube, que eu faça, né? Claro, senão vai ser difícil de aprender, de acompanhar. Beleza? Maravilha. Eu vou então aqui encerrando a gravação para ficar disponível lá no nosso canal.